nós estamos observando um cenário de profunda alteração da correlação de forças na sociedade brasileira. A gente viu desde o dia 8 de março do crescimento das mobilizações populares contra a retirada de direitos. O dia 15 foi uma grande vitória. O dia 15 houve paralisação em todo o país. E não foram só daqueles militantes da esquerda, do movimento sindical. As manifestações foram expressivas em São Paulo, no Rio de Janeiro, na maioria das capitais do país, no interior contra essa proposta que acaba praticamente com a Previdência Rural. E eu vi o fracasso dessa manifestação domingo que tentaram fazer dos chamados coxinhas pelo país afora. Porque está prevalecendo uma narrativa de que esse golpe foi dado para tirar direito do trabalhador. Nós dizíamos isso lá atrás. Agora as pessoas estão sentindo que é verdade. A discussão da PEC do teto dos gastos era de difícil compreensão, senador Paulo Paim. Quando a gente coloca a reforma da Previdência, não. Está todo mundo fazendo conta. A pessoa sabe que para ter aposentadoria integral, tem que começar a trabalhar com 16 para se aposentar aos 65. Mas todo mundo sabe que ninguém trabalha 49 anos de forma ininterrupta. O IBGE diz que, em média, as pessoas ficam 7 anos, um determinado período desempregado, trabalhando na informalidade. Então, a verdade é o seguinte: quem começa a trabalhar com 16 anos se aposenta com 72. É um pacote de maldades. Veja bem na questão assistencial, benefício de prestação continuada. Nós estamos falando de deficientes, idosos, acima de 65 anos, muito pobres, que têm uma renda familiar per capita inferior a 1/4 de salário mínimo. Estão desvinculando do salário mínimo, querem pagar menos e querem aumentar a idade para 70 anos. É perversidade. Previdência rural eu tive, senador Humberto, no Nordeste, no seu Nordeste, você de Pernambuco, em Monteiro. Eu que sou paraibano, tenho muito orgulho de ser nordestino também, e via lá, cerca de 5 anos do Nordeste, pela primeira vez. Não está tendo saque e nem migração. Por quê? Porque tem Bolsa Família e porque tem Previdência Rural. Se essa proposta deles passar, nós vamos voltar ao mapa da fome. Eu concedo uma parte ao senador Humberto Costa. Primeiramente, registrar o meu integral apoio ao tema que Vossa Excelência traz e, ao mesmo tempo, a abordagem que faz. E queria reforçar exatamente o seguinte aspecto. Além de medidas extremamente nocivas que retiram direitos da população brasileira, direitos conquistados há muito tempo, há a questão da tempestividade dessa matéria. Como fazer uma reforma da Previdência, por exemplo, no momento em que nós temos crescimento do desemprego, queda da renda do trabalhador. Hoje em dia, muitas famílias, onde havia 2, 3 pessoas que trabalhavam, estão vivendo exclusivamente a depender da aposentadoria de um dos seus integrantes. Então, é uma maldade total, completa, e eu tenho absoluta convicção de que nós teremos uma grande vitória aqui, derrotando essa proposta de reforma da Previdência. Senador Humberto, Vossa Excelência tem razão no seu à parte, porque você sabe que tem um estudo, eu sempre cito isso, economistas do IPEA fizeram um estudo para tentar descobrir quais seriam as causas da criação daquele grande mercado de consumo de massas no governo do presidente Lula, aquela inclusão toda. E eles falam, claro, de formalização do emprego, uma política de crédito, falam da política de valorização do salário mínimo, mas eles dizem o seguinte: nada foi tão importante quanto o peso do salário mínimo na Previdência. Foi aquele dinheiro na mão dos aposentados. O que o Lula dizia, aquele dinheiro que na mão do pobre, que vai para o consumo, que estimula a economia. Então, essa reforma da Previdência vai ter um efeito perverso para a economia. Nós vamos aprofundar a recessão, nós vamos aprofundar a situação de depressão da economia, porque nós vamos estar tirando dinheiro da mão dos pobres. Eu fico impressionado, vou passar para a senadora Lides. Eu acho o seguinte: o grande debate que devia existir no país era crescimento econômico, proteção dos empregos. Eles não. Estão na maluquice, porque nós estamos numa depressão de 8% do PIB. E eles só falam em ajuste, ajuste, ajuste. Mesmo assim, senador Humberto, é um ajuste cretino, porque é todo em cima dos mais pobres. Não tem nenhuma medida para os bancos,
Não tem nenhuma medida para os multimilionários do país. Não tem taxar grandes fortunas. É só em cima do pobre que ganha uma aposentadoria de salário mínimo. Não vai pegar essa reforma da Previdência, os altos salários do Ministério Público, do Judiciário, do Legislativo, não. Estão mexendo com aqueles que recebem benefício de prestação continuada. É uma reforma criminosa. Concedo a parte, senadora Lídice. Senador, para aplaudir Vossa Excelência na sua fala, concordando integralmente e destacando dois aspectos que Vossa Excelência já falou. A valorização do salário mínimo e destacar que essa reforma ela é tão cruel que ela atinge justamente isso. O benefício de prestação continuada, ele perde a relação com o salário mínimo e a aposentadoria rural também perde a relação com o salário mínimo. Ou seja, se atinge no coração aqueles que mais precisam neste país. Por isso que eu digo que é a reforma da Previdência mais cruel já apresentada pela República Brasileira. Muito obrigado, senadora Lídice. Eu queria, no tempo que me falta, fazer coro ao senador Humberto Costa, porque eu quero aqui destacar um documento assinado por 9 senadores do PMDB, senador Renan Calheiros, Marta Suplicy, Cátia Abreu, Eduardo Braga, Elmano Ferrer, Rose de Freitas, Hélio José, Simone Tebet e Valdemir Moca, pedindo que não seja sancionada aquele projeto de lei de terceirização irrestrita, que, na verdade, senador Paulo Paim, não é só terceirização irrestrita, é muito mais. É uma mudança muito radical no mundo do trabalho. Porque, veja bem, terceirização irrestrita, a gente sabe o que é que vai significar. Redução do salário. Hoje, um trabalhador terceirizado recebe, em média, 24% a menos do que um outro que é contratado diretamente e faz a mesma função. E trabalha 3 horas semanais a mais. Mas não, senador Humberto. Vossa Excelência falou antes. Tem aqui quarteirização. O PL permite expressamente que a empresa terceirizada subcontrate outras empresas para contratar, remunerar e dirigir os trabalhos dos seus empregados. PJização. O PL permite também à pessoa física contratar serviços terceirizados. Exemplo, muitos empregadores rurais deixarão de contratar diretamente os trabalhadores, assumindo encargos empregatícios para forçar que se constituam como pessoas jurídicas. Essa pejotização já acontece atualmente em poucas profissões, mas tem sido considerado pela Justiça do Trabalho uma fraude. O PL legaliza e amplia a pejotização para todos os setores da economia. Mais grave, é pior do que o projeto aprovado por Eduardo Cunha na Câmara, que veio para cá, que o relator, o senador Paim, sobre responsabilidade subsidiária. A responsabilidade da empresa contratante será subsidiária e não solidária. Isso significa o quê? O trabalhador somente poderá acionar a empresa tomadora de serviço após executar a empresa terceirizada. Isso aqui é um absurdo. Mas nós entramos na discussão sobre trabalho temporário. Eles não precisam mais serem de serviços extraordinários. E você amplia o prazo. Amplia o prazo do trabalho temporário, sem prévio acordo ou convenção coletiva da categoria, ele passa de 90 para 180 dias, prorrogável por até 90 dias, 270 dias. Pior, senadora Lídice, esse prazo pode ser consecutivo ou não, ou seja, o indivíduo pode virar ping-pong, sendo disponibilizado para diferentes empresas a depender da vontade da empresa, sem nunca conseguir formar vínculo fixo com elas. Como ter férias aqui? Como preservar os direitos? Vão ser contratos temporários de 9 meses. E manda embora. E contrata outro. Senador Paulo Paim. Senador Lindbergh, eu não podia deixar de fazer uma parte pelo brilhantismo, tanto do seu pronunciamento, como do senador Humberto Costa. Cada 100 ação na Justiça, 80 é de empresa terceirizada, 80%. Nem vou dar os dados aqui de acidente do trabalho, tanto por morte, que é 90% em relação à empresa matriz, e nem vou falar acidente com sequela, que é também 90% em relação à empresa matriz. Mas quero dar um outro depoimento que tem a vincular com o seu pronunciamento. A Previdência.
Se terceirizar tudo, aí sim acabar com a Previdência. Parece que é por gosto que eles estão fazendo. Verdade. Tira o direito do cidadão se aposentar, ele vai não querer pagar mais, porque sabe que não vai se aposentar. A média é essa mesma, de 72 para 80 anos, não é 65, devido ao desemprego. Então, o cidadão, sabendo que não vai se aposentar, não vai querer pagar, mas vamos voltar à terceirização. Os dados estão aí, nós vamos colocar. Quem não paga a Previdência e nem o Fundo de Garantia, 70% é de empresas terceirizadas. Não pago nada. O trabalhador, aqui no caso do Senado, tem 8 empresas que fecharam as portas e não pagaram ninguém. Essa é uma parte para complementar a Vossa Excelência pelo brilhante pronunciamento. Vou concluir. Vossa Excelência está corretíssimo, senador Paulo Paim. Na verdade, o golpe aconteceu por isso. Esse golpe foi perpetrado pela grande burguesia brasileira, que nunca teve interesse verdadeiramente democrático. Foi assim com Getúlio, com Juscelino, foi assim com João Goulart. E agora foi porque, no momento de crise econômica, eles quiseram segurar os seus privilégios, manter a margem de lucro, apertando o trabalhador ao máximo, rasgando tudo. Nós estamos rasgando a CLT de Vargas, a Constituição Cidadã de Ulisses, as políticas sociais do governo Lula e Dilma. Essa foi a motivação do golpe. Eu só encerro, senador Cássio, agradecendo Vossa Excelência pela tolerância e dizendo o seguinte, chamando a atenção da decisão do ministro Celso Mello ontem, que pediu explicações à Câmara dos Deputados. A gente tem que dizer, esse projeto de terceirização veio do governo Fernando Henrique Cardoso, mas em 2003, o presidente Lula apresentou um requerimento pela retirada de pauta desse projeto de terceirização. O que houve na votação na Câmara dos Deputados? Num golpe construído pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eles não respeitaram, eles tinham que ter votado primeiro o requerimento do presidente Lula. Na minha avaliação, aquele processo de votação vai ter que ser anulado. Mas eu queria aqui muito saudar a posição dos 9 senadores do PMDB. É um ataque muito violento contra os trabalhadores, a aprovação desse projeto de terceirização. E a gente quer fazer aqui valer e avançar o projeto relatado pelo senador Paulo Paim, porque, volto a dizer, esse aqui não é um projeto apenas de terceirização, mexe em todo o mundo do trabalho. Muito obrigado a Vossa Excelência, presidente.